E aqui, usando esse meio, Deus tem nos abençoado muito. Vamos iniciar a nossa escola bíblica desta manhã orando ao Senhor. Ó Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela manhã deste dia. Queremos te agradecer pela oportunidade que tu nos concedes de buscarmos a ti através da oração e de nos reunirmos, Senhor, ainda que virtualmente, porque aprove a ti dar sabedoria aos homens para que vencessem a comunicação das barreiras físicas e, consequentemente, nos proporcionasse esse momento. Pai, nós queremos te pedir por todos os irmãos da nossa igreja, queremos te pedir por aqueles que já estão presentes, queremos te pedir por aqueles que ainda hão de entrar na manhã deste domingo e, em especial, também por aqueles que não vão estar conosco. Pedir que tu estejas alimentando todos nós. Quero que os que estejam conosco nesta manhã, quero os que não estejam. Fales aos nossos corações, Senhor. Sim, fales aos nossos corações. Estejas nos dando a graça de sermos alimentados por ti na manhã deste domingo. Pois eu te oro no nome de Jesus. No nome de Jesus, amém. Irmãos, eu vou pedir licença a vocês um minutinho só, para pegar uma aguinha. Volte em um minuto para a gente começar o estudo. Muito bom. Obrigado aí pela compreensão de vocês. Meus irmãos, nós estamos neste domingo, onde como cristãos celebramos a Páscoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em domingos, na realidade em semanas como a que se findou e esta que está iniciando, né? É corriqueiro, é normal que os sermões, o foco das palavras que são trazidas pelos vários pastores, pelas várias igrejas, sejam relembrando e se debruçando em cima de reflexões acerca da paixão de Cristo, dos fatos que envolvem a sua prisão, a sua condenação, a sua crucificação, o seu sepultamento, e culminam, né, com a vitória sobre a morte de Cristo com a sua ressurreição. Então, durante
esse período de Semana Santa, nós observamos que os pregadores, eles focam as suas reflexões, os seus estudos em cima de temas como redenção, substituição, imputação, justificação, todas obras feitas por Cristo, inclusive nos domingos, a questão da ressurreição de Cristo Jesus. Então, aí nesse período, nós encontramos pregadores respondendo em suma, né? Em suma, a algumas perguntas do tipo: por que Cristo morreu e por que Cristo sofreu e morreu? O que Cristo alcançou com a sua paixão? O que Deus obteve para os pecadores ao enviar seu Filho para morrer? Eu até, como exemplo dessa minha introdução, não é? Dessa questão do foco dos pregadores sobre a obra redentiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Eu trago como exemplo para vocês o texto de Romanos capítulo 5, verso 8 a 10. Romanos capítulo 5, versos 8 a 10. E ali a gente encontra o apóstolo Paulo, né, nos dizendo o seguinte, Romanos capítulo 5, versos 8 a 10. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, formos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, a gente encontra pregações em vários textos, como com base em Romanos 5, versos de 8 a 10, que a gente pode pegar desse texto aqui e fazer um exemplo, tendo como base essas perguntas feitas durante a Semana Santa, como por que Cristo sofreu e por que Cristo morreu. Então aí, por exemplo, no verso 8, que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, a gente pode responder que Cristo sofreu e morreu para demonstrar a riqueza do amor e da graça de Deus pelos pecadores, por nós, por mim e por vocês como pecadores. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É assim que Paulo nos diz. Então aqui a gente encontra pelo menos dois fatos que mostram a medida do amor de Deus por nós. E esses fatos aqui, nesse verso 8, eles se demonstram através do grau do sacrifício de Cristo em nos salvar da penalidade do nosso pecado, quando ele diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Deus nos amou, e essa é a grande dimensão da nossa salvação, e morre por nós porque nós somos pecadores. E aí a gente encontra a segunda razão da demonstração da riqueza do amor e da graça de Deus por nós pecadores, porque se nós sendo pecadores, né, nós não merecemos o que ele fez quando morreu por nós para nos salvar. Então existe apenas uma explicação para o sacrifício que Deus fez por nós, né? E interessante é que essa explicação não sou eu, nem você, não somos nós, né? Não somos nós. A explicação de Deus ter demonstrado a riqueza do seu amor e da sua graça por nós pecadores é a riqueza da sua graça. Por isso o apóstolo São Paulo, escrevendo a sua epístola aos Efésios,
ele diz no capítulo 1, verso 7 o seguinte: nele, em Cristo Jesus, naquele que morreu por nós na cruz do Calvário, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Em tese, né, naquilo que a gente está vendo aqui nesse verso 8, a gente pode concluir que nós, como pecadores, merecíamos o castigo divino, não o sacrifício divino. Mas aprove a Deus, por seu amor, fazer essa obra por nós. Então, ainda dentro da tese, né, de Romanos capítulo 5, versos 8 a 10, porque Cristo sofreu e morreu por nós, introduzindo como uma ênfase que é dada pelos pregadores a temas acerca da redenção, acerca da justificação e de outros temas, a gente encontra aqui no verso 9, Paulo dizendo: muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele, por Cristo Jesus, salvos da ira. É interessante que o nosso catecismo maior, na sua pergunta do número 70, falando acerca de o que é justificação, ele diz o seguinte: a justificação é um ato livre, um ato da livre graça de Deus em favor de pecadores, pelo qual ele lhes perdoa todos os pecados, aceita-os e considera-os justos à sua vista, não por causa de alguma coisa operada neles ou por eles, mas tão somente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, que lhes é imputada por Deus e recebida pela fé somente. Então, em outras palavras, a única base para a resposta à pergunta por que Cristo sofreu e morreu, né? E a gente responde para oferecer a base da nossa justificação. A única base para a justificação nossa é a justiça imputada a Cristo por nós. Isso é, a perfeita obediência e plena satisfação da obra feita por Cristo através da sua morte na cruz do Calvário. Deus imputa ou acredita a justificação em nosso favor. Lembremos, é fato, que Cristo não apenas morreu por nós, né? A gente costuma dar essa ênfase quando chega na Semana Santa, né? Porque Cristo morreu, olha Cristo na cruz, etc. Louvado seja Deus pela mensagem que nos transmite a cruz. Mas precisamos também nos lembrar, tá? Com base nessa justificação que nós recebemos, que Cristo também viveu por nós uma vida de obediência perfeita, tá? Culminada, evidentemente, na sua morte na cruz. Mas a vida de Cristo foi uma vida de obediência, repito, de obediência perfeita, total e imaculada a toda a lei de Deus. E sem isso, sem a obediência perfeita, total e imaculada de Cristo, não seria possível a nenhum ser humano receber a vida eterna. Muito bem. E aí, ainda nessa introdução da nossa palavra de hoje, até que a gente chegue ao nosso objetivo, eu venho introduzindo, dizendo que costumamos, nesse período de Semana Santa, ouvir as mensagens acerca da redenção, da nossa justificação, da imputação dos nossos pecados na obra de Cristo Jesus ou em Cristo Jesus. E tendo como pergunta base por que Cristo sofreu e morreu, a gente pode dizer, por fim, que ele morreu para nos reconciliar com Deus. E Romanos capítulo 5, verso 10 nos diz: se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Atentemos as palavras mais importantes, na minha visão, nesse verso 10, que são quando inimigos. Se nós, quando inimigos,
fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, atentemos para estas palavras, quando inimigos. Quando nós éramos inimigos, foi então que fomos reconciliados, é isso que Paulo está dizendo, com Deus mediante a morte do seu Filho. Quando éramos inimigos, nos diz o apóstolo São Paulo. Em outras palavras, a primeira mudança promovida nas nossas vidas foi promovida pela mão poderosa e soberana do Senhor sobre nós. Não a nossa mão, não o nosso intelecto, não a nossa vontade. Nós éramos, em tese, inimigos do Senhor. É verdade que muitos de nós talvez não estivéssemos conscientes de estarmos em pé de guerra, né? Fazendo inimizade contra Deus. A maioria das pessoas, a maioria de nós, e nós sabemos disso antes de nos entregarmos a Cristo Jesus, antes da palavra dele vir sobre a nossa vida de forma eficaz, né? A maioria de nós não estamos conscientes da nossa hostilidade contra Deus, contra a sua palavra, contra a sua mensagem, contra as boas novas do Evangelho. Essa hostilidade, né, que Paulo chama aqui, quando nós éramos inimigos de Deus, tá? Essa hostilidade ela se manifesta mais sutilmente como uma insubordinação. A gente ouvia a palavra, às vezes a gente até via que tinha sentido, às vezes até tínhamos a palavra em casa, mas preferíamos nos insubordinarmos a essa palavra, a não crermos nessa palavra, a não aceitarmos essa palavra, a não nos dobrarmos a esta palavra. Bem como a indiferença. Pregavam para a gente e a gente tô nem aí. Quando éramos inimigos, isto é, insubordinados e indiferentes, nos diz a palavra, Deus enviou Cristo para carregar os pecados que, digamos assim, atiçavam a ira de Deus contra nós, tornando possível Ele, Deus, nos tratar com misericórdia com base na morte de Cristo Jesus na cruz de Calvário. Por isso, Paulo, escrevendo a sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, verso 19, ele diz assim, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, as suas insubordinações, as suas indiferenças, e nos confiou a palavra da reconciliação. Muito bom. Ditas estas palavras introdutórias, trazendo até um pequeno esboço de sermão que vocês até, se for o caso, podem usar para pregar o Evangelho de Cristo Jesus, Romanos capítulo 5, versos 8, 9 e 10. Eu gostaria de dizer que o nosso foco hoje, pela manhã, ele se concentrará em analisar essa obra de Cristo, tá? Sobre um outro prisma, tá? Outro prisma pouco utilizado nesses períodos de Semana Santa. Eu falo em analisarmos, em estudarmos a obra de Cristo sob o prisma da santificação. Ok? Então, ao invés de analisarmos sob o prisma da redenção, sob o prisma da justificação, que a gente até já viu um pouco sobre isso, sob o prisma da imputação, né, da justiça de Cristo a nós, eu queria fazer uma reflexão com vocês nesta manhã acerca da obra de Cristo sob o prisma da santificação. Até mesmo para aproveitar, meus queridos irmãos, este momento, né, não só de quarentena que a gente vive, mas aí entrou quarentena que já tem nos dado a oportunidade de estarmos mais reflexivos, de termos a oportunidade de lermos mais a palavra, a quarentena por tudo aquilo que a gente tem vivido, né? As notícias a toda hora negativas, chatas, né? Fazem com que talvez você tenha orado mais, tá?
Então tem sido uma boa oportunidade para que a gente esteja diante do Senhor, buscando a face dele em um processo de santificação. Então eu quero trazer essa reflexão com foco na obra de Cristo sob o prisma da santificação. Santificação é um substantivo que se relaciona com o adjetivo santo e o verbo santificar. Santo e santificar significa fazer santo. Biblicamente, quando nós vamos analisar as Sagradas Escrituras, estudarmos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que santo significa separado e posto à parte para Deus. É por isso que a Bíblia nos chama de santos, porque o Senhor nos chamou para sermos santos. O Senhor chamou o povo dele para ser santo, ser posto à parte, separado para Deus. Assim, para nós, eu e você, como cristãos, ser posto à parte para Deus, ser separado para Deus, significa ser separado do pecado, ser consagrado, dedicado a Deus, ser conformado a Cristo Jesus. E aí a gente encontra base bíblica para essa questão do processo de santificação, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Falando Moisés aquilo que Deus estava passando para ele, as instruções acerca das leis, lá em Levítico, no capítulo 19, verso 2, a gente encontra Deus dizendo assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus sou santo. Então Deus, quando chamou o seu povo, o povo de Israel, quando escolheu o povo de Israel para ser o seu povo, o Senhor o chamou, deu as instruções, e dentre essas instruções o Senhor fala, orienta, instrui a toda a congregação dos filhos de Israel, para que não se esquecessem de que eles deveriam ter uma vida santa, porque eles tinham um Deus santo. No Novo Testamento a gente encontra várias passagens acerca dessa questão do processo de santificação que deve ser feito em nossas vidas, como por exemplo 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, quando o apóstolo diz àquela igreja de Tessalônica o seguinte: o mesmo Deus da paz que vem através de Cristo, da paz que vem através da obra redentora feita em nossas vidas, da paz daquele que pegou os nossos pecados e imputou a Cristo Jesus. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo, não vou entrar nesse detalhe, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava dizendo: o Deus que chamou vocês para a paz que há em Cristo Jesus deseja que vocês, na vida presente, na vida vivida ainda aqui na terra, tenham vidas íntegras e irrepreensíveis até que Cristo volte, ou até que o Senhor nos chame. Assim, meus irmãos, todo crente é santificado pelo sacrifício de Cristo. Sim, inicialmente podemos afirmar que todo crente é santificado pelo sacrifício de Cristo, que nós ouvimos, nós estudamos, nós lemos, não é? Eu mesmo tenho uma pessoa muito querida, é católica, essa pessoa se comunica comigo, né? E na quinta-feira
na quinta-feira, na sexta-feira, ela me disse: você é, está fazendo o quê? Eu digo: eu estou lendo hoje, era coincidência o meu estudo, a minha leitura bíblica, né? Eu faço nas minhas leituras diárias, na minha hora silenciosa, que eu tanto tenho falado com vocês, né? E a semana passada falamos também não só da importância da hora silenciosa, mas da importância do culto doméstico. Espero que vocês estejam fazendo o culto doméstico, porque a nossa devoção pessoal, a nossa devoção no lar, tá? Ela se expressa também na devoção do culto que nós estamos fazendo aqui na live, mas breve o Senhor nos dará a graça de voltarmos ao templo e estarmos fazendo pessoalmente também. Então, todo crente, dizia eu, é santificado pelo sacrifício de Cristo Jesus. Tá? O autor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 10, diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados. Como? Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Assim, digamos, num linguajar mais moderno, né? O status de nós cristãos, o status do crente diante de Deus é o de santidade, não por si, mas de santidade em Cristo Jesus. Nós somos santos em Cristo Jesus. Essa é uma linguagem que nem todo mundo entende. Essa é uma linguagem que, principalmente, né, os nossos amigos católicos não entendem. Mas por que vocês dizem que são santos? Mas não é bem assim. Nós somos santos em Cristo Jesus. Então, o status do crente diante de Deus é o de santidade em Cristo Jesus, em razão daquilo que eu falei lá atrás, quando eu estava fazendo aquela exposiçãozinha sobre Romanos, dando uma dica, talvez, de sermão para vocês, em razão da perfeita obediência de Cristo durante a sua vida, inclusive obediência indo à cruz do Calvário em sacrifício por nós, que satisfez plenamente a justiça de Deus por todos os nossos pecados. Assim, não obstante o status do crente, isso não infere que nós crentes em Cristo Jesus, nós cristãos, já atingimos uma condição de totalmente santificados. Nós temos o status e diante de Deus nós somos santos. Mas nós temos uma vida a seguir, uma caminhada a ser feita. Hoje, né, digamos assim, com o domingo da Páscoa, né, termina a dita Semana Santa. E uma das razões porque eu pensei em estar trazendo e refletindo sobre essa questão da santificação, do processo da morte de Cristo Jesus, é porque nós precisamos, tá? Nós precisamos caminhar após a celebração desse período de Semana Santa, culminando com a Páscoa hoje, na vida que volta à normalidade, né? O foco, amanhã muito pouca gente já começa, já não lembra mais da Semana Santa, das mensagens que leu, dos vídeos que assistiu, tá? Das reflexões que pôde ouvir através dos pastores, enfim. Muita gente vai deixando de lado, mas a nossa santificação como processo, ela precisa ser levada adiante. Então, não obstante esse status que nós somos santos em Cristo Jesus, tá? Essa condição que Deus nos deu, nós ainda não atingimos essa condição de santidade plenamente. Assim, nós cristãos, nós crentes em Cristo Jesus, somos respectivamente, de um lado, justos aos olhos de Deus por causa de Cristo Jesus, por causa dele ter ido à cruz do Calvário. Mas, eita, como eu gosto desse mais, né? Mas, meus queridos irmãos, nós permanecemos pecadores quando somos medidos em conformidade
aos nossos méritos pessoais. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, verso 12, ele diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Não, eu não recebi nem ainda obtive a perfeição. Em Cristo eu sou santo, mas eu tenho uma vida de santidade, eu tenho uma vida de santificação, eu tenho um processo que o Senhor me confiou a ser vivido e a ser trabalhado durante toda a minha existência. E aí ele diz: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Assim, através de Cristo, nós somos feitos santos diante de Deus, repetindo. E através de Cristo Jesus, nós somos chamados a refletir essa condição, sendo santos na vida diária, procurando uma vida santa nesse processo de santificação no nosso dia a dia. Portanto, esse contexto de santidade digamos, a justificação por intermédio de Cristo Jesus. O Senhor nos justificou, a justiça de Cristo nos era imputada, porém o percurso da santidade aqui nesta vida é sermos crucificados e ressurgidos com Cristo, e isso envolve a nossa contínua, que Paulo chama, mortificação do velho homem e vivificação do novo homem. O velho homem com as suas concupiscências, o velho homem com os seus constantes desejos malignos e pecaminosos, o velho homem com a mente totalmente voltada para o mundo, não levando em conta a obra nem Deus na sua vida, ele ficou para trás. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, disse o apóstolo São Paulo. As coisas velhas, as coisas do velho homem passaram. Precisam ser mortificadas. Eis que tudo se fez novo. Isso é, nós precisamos vivificarmos a vida do novo homem, nos encher plenamente dessa vida do novo homem. Assim nós somos chamados a ser, nós, eu e você, somos chamados a ser em vida, nesta vida, hoje, dia 12 de abril, nós somos chamados a ser em vida, no dia de hoje, no dia 12 de abril, e nos dias que se sucedem, a semana dita santa, tá? O que já somos, em princípio, pela graça de Deus. Isso é, nós somos chamados a sermos santos, e somos santos em Cristo Jesus, porque a nossa vida e os nossos pecados foram colocados naquela cruz por mim e por você. Portanto, queridos, o crente genuíno é santo diante de Deus em Cristo, contudo deve cultivar a santidade em sua vida diária no poder de Cristo Jesus. Isso explica a ênfase do Novo Testamento sobre a santidade como algo a ser cultivado, como algo a ser perseguido, como algo a ser lutado, a ser vivenciado no nosso dia a dia. Falando em cultivar, em termos concretos, eu perguntaria a vocês: o que nós devemos cultivar? O que eu e vocês devemos cultivar para termos essa vida santa, para seguirmos esse processo de santificação conforme nos orienta o Senhor? O que devemos cultivar? 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Ali nós encontramos o seguinte: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou o santo. Pedro vai lá no Velho Testamento
pinça a mensagem do Senhor para o povo de Israel e traz isso para a igreja, para a sua igreja através de Pedro. Sede santos, porque eu sou santo. Então, como devemos cultivar, cultivar a nossa santificação? Primeiramente, através da imitação do caráter, da imitação nossa do caráter de Deus. Já que nesta vida nós não jamais chegaremos, e não chegaremos nem perto, da dimensão santa, porque tudo em Deus é santo, O amor de Deus é santo, a misericórdia de Deus é santo, a morte de Cristo foi santa, tá? A redenção dele é santa, ok? Deus tudo isso é porque Deus é santo, ok? Então, a santidade de Deus deve ser o nosso estímulo máximo ao cultivo de um viver santo. Pedro diz: sede santos, porque eu sou santo. Buscamos assim ser como o nosso Pai Celestial. Imitemos o caráter de Deus. O caráter de Deus em justiça, E a justiça não é a nossa justiça, porque por nós mesmos nós não somos justos, ok? Mas a nossa justiça deve ser buscada na justiça de Deus. E nada melhor do que se examinar as Sagradas Escrituras, do que estudar as Sagradas Escrituras, do que ver aquilo que Deus deseja para as nossas vidas através daquilo que foi escrito nas Sagradas Escrituras. Então busquemos ser como o nosso Pai Celestial em justiça, em santidade. Sede santos, porque eu sou santo, em integridade de vida. No Espírito do Senhor, nos esforcemos para ter pensamentos de Deus via, repito, a sua palavra. Como é que eu tenho pensamentos de Deus se eu não leio as Sagradas Escrituras? Se eu não faço a minha hora silenciosa pessoalmente? Se eu não faço o meu culto doméstico, Se eu não levo a palavra do Senhor na minha casa? E se eu não transformo toda a minha adoração individual, familiar, numa adoração pública juntamente com os meus irmãos na casa do Senhor? Então, no Espírito nos esforcemos para ter pensamentos de Deus via sua palavra, ter uma somente com Cristo, a nossa mente alinhada àquilo que aqui está. Uma das coisas mais lindas que eu acho é quando alguém entrega a sua vida a Cristo, e isso aconteceu comigo há mais de 40 anos. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, os primeiros dias, os primeiros meses, até os primeiros anos, são anos de muita dedicação, a examinar, são descobertas que nós fazemos em torno da palavra do Senhor e da vontade dEle para a nossa vida. Portanto, a gente precisa imitar o caráter de Deus, tendo uma somente com Ele, vivendo e agindo como Deus mesmo gostaria, quer que hajamos, que façamos no nosso dia a dia. Um teólogo e pregador inglês do século XVII, Stephen Charnock, ele disse o seguinte acerca do dever ou do cultivo, que nós devemos ter da imitação do caráter de Deus. Ele diz assim: este é o modo supremo de honrar a Deus. Não tanto glorificamos a Deus através de admirações elevadas, ou expressões eloquentes, ou cultos pomposos prestados a Ele. E sim, quando aspiramos, desejamos manter um diálogo com Ele, com vidas puras, não poluídas, e assim vivermos para Ele a vida que Ele vive em nós, ou a vida
que ele vive através daquilo que nos mostra nas sagradas Escrituras. Assim, nós devemos cultivar, tá, a nossa santidade através da imitação do caráter de Deus, mas também cultivá-la em conformidade com a imagem de Cristo. A imagem de Cristo é um tema paulino favorito. A gente encontra sempre Paulo falando sobre essa questão da nossa conformidade a Cristo, a imagem de Cristo. Tá? E eu trago pelo menos um exemplo aqui, Efésios capítulo 2, versos 5 a 8. Ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ora, Cristo, o Filho de Deus, era humilde. Ele renunciou os seus direitos, sim, vontade dele. Ele renunciou os seus direitos a fim de obedecer a Deus e principalmente neste aspecto que vivenciamos da paixão, morte e ressurreição de Cristo Jesus, de servir a nós, os pecadores. Essa é uma grande realidade. Paulo está dizendo aqui: irmão, irmã, se você deseja ser santo, então seja da mesma opinião de Cristo Jesus e tenha os mesmos procedimentos de Cristo Jesus. Não queira ser, queira servir, queira amar a Deus, queira viver a vida de Deus, queira se conformar à imagem de Cristo Jesus, queira ter em você a vida vivida por Cristo Jesus. Assim, queridos, Cristo, o nosso Mestre, aquele que morreu na cruz por nós, tá? Ele é a fonte onde nós devemos beber e é o caminho que nós devemos trilhar para a santidade. Sigamos o exemplo de Agostinho, quando ele trata dessa questão de nós nos conformarmos à imagem de Cristo Jesus, quando ele afirmou ser preferível. Olha o que Agostinho nos diz, lá no século IV. É preferível manquejar no caminho. Sim, é preferível andar manco no caminho do que correr fora dele. É preferível que a gente esteja ali manco, machucado, puxando de uma perna, sentindo dor na coluna, não é? É preferível, mas no caminho do Senhor, do que ser um atleta mais fora dos caminhos do Senhor. Como ensinou Calvino, Calvino disse o seguinte: ponha Cristo diante de você como o espelho da santificação e busque graça para ver-se em sua imagem. É assim que nós devemos fazer, tá? É assim que nós devemos viver, em conformidade com a imagem de Cristo Jesus. Há infindável espaço para crescermos em santidade. Quando a gente olha para a nossa vida de santidade, né? Pense, raciocine comigo nesta manhã. Como tem sido vivida a sua vida? Tem sido vivida uma vida santa? Você tem procurado crescer neste processo de santificação que o Senhor confiou a nós? Ou você estacionou? Ou você parou de subir os degraus da santidade? Há infindável espaço, queridos, para crescer em santidade. Sabe por quê? Porque Jesus
é o insondável poço da salvação, da nossa salvação. Assim, nós devemos cultivar não só a imitação do caráter de Deus, não só cultivarmos visando a nossa santidade, a nossa conformação, a nossa conformidade com a imagem de Cristo Jesus, mas também nós devemos cultivar a submissão à mente do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 5, encontramos o seguinte: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Observemos aqui que Paulo divide o povo, os irmãos, tá? Os seres humanos em duas categorias, tá? Primeira, os que se deixam controlar por suas naturezas pecaminosas, isso é, os que seguem os desejos da carne, tá? Ele diz, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Mas ele diz, olha, não só há a categoria dos que se deixam controlar por suas naturezas pecaminosas, vivendo através daquilo que efetivamente a carne deseja que vivamos. Mas Paulo nos diz, né, os que vão após o Espírito, ou isto é, os que meditam nas coisas do Espírito de Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo foi enviado para trazer a mente do cristão, trazer a nossa mente em submissão à mente dele. Ele é o nosso Consolador. Ele busca trabalhar em nossos corações a vida de submissão à mente dele, à mente de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, versos 12 e a última parte do verso 16, Paulo diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, o Espírito Santo, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Toda essa obra feita e vivenciada e lida e meditada por nós durante esta Semana Santa, é o que Paulo está falando. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E aí, ele continuando lá no finalzinho do verso 16 desse capítulo 2, ele diz assim: nós, ao contrário daqueles que buscam se satisfazer de desejos carnais das mais variadas formas, tá? Nós cristãos, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a nossa mente submissa à mente de Cristo. Nós devemos ter os nossos pensamentos cativos à palavra do Senhor. O Espírito Santo foi dado para fazer santo os pecadores. O mais santo se curva cada vez mais como servo voluntário sob o seu controle. É por isso que quanto mais nós buscamos a Deus, mais achamos que estamos distantes de Deus, que precisamos nos curvarmos diante dele, submetermos as nossas vidas à vida que o Senhor deseja para nós através das Sagradas Escrituras. Roguemos a graça de servos espontâneos mais plenamente e mais consistentemente. Senhor, eu quero ser um servo submisso a Ti. Senhor, me faça dobrar a minha vontade, me faça trazer à minha mente a Tua palavra, para que dela eu possa viver e nela eu possa fazer aquilo que Tu desejas. Como o Espírito Santo opera essa santa graça de submissão à nossa mente?
como ele faz esse trabalho em nossas vidas, trabalhando para que nós sejamos santos. Vejamos, o Espírito Santo, primeiro, nos mostra a necessidade de santidade através da convicção de pecado, da justiça e do juízo. O Senhor nos disse que estaria nos enviando um Consolador, lá em João capítulo 16, e aí no verso 8, o Senhor nos diz o seguinte: quando o Espírito Santo vier, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele, o Espírito Santo, é quem trabalha, quem nos mostra, quem nos adverte acerca da necessidade de santidade, quando nos convence dos nossos pecados, quando nos mostra que Deus é justo, é santo, a justiça de Deus é santa, e por isso nós precisamos ter vidas santas, e também nos mostra acerca dos juízos de Deus. Falar em juízo desses tempos de coronavírus, né? Eita, desses tempos de quarentena, quantos não estão vendo a mão de Deus pesando sobre a humanidade? Assim, o Espírito provê força para vivermos uma vida santa, queridos, habitando e influenciando a nossa alma através da submissão da nossa mente a Ele. Se vivermos pelo Espírito, então não satisfaremos os desejos da nossa natureza pecaminosa. Antes, viveremos em obediência e dependência desse Espírito, conforme nos diz o apóstolo São Paulo em Gálatas capítulo 5, verso 16, quando diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Portanto, através da humilde nutrição da Escritura e do exercício da oração, o Espírito Santo nos ensina sua mente e estabelece uma compreensão progressiva de que a santidade permanece essencial para sermos dignos de Deus e dos seus reinos e bem preparados para o seu serviço. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, ele estava preso, né? O prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno, viveis de modo digno a que foste chamado, evidentemente, submetendo a mente à vontade de Deus pelo Espírito Santo. Que os crentes são chamados à santidade, queridos, pelos esses três tópicos que nós acabamos de ver, isso é indiscutivelmente óbvio. Mas a questão crucial aqui, ela talvez ela permaneça, não é? Como o crente cultiva a santidade. Já que aquilo que eu ministro na igreja, né, a questão, acerca da teologia prática, né, vejam que inicialmente nós vimos o que Deus, né, deseja que nós fazemos. Agora aqui a pergunta vai no sentido de uma ação nossa, da nossa prática. Como o crente cultiva ou pode cultivar a santidade que Deus deseja na vida dele, em função da obra que fez na cruz do Calvário? Como esse crente pode cultivar essa santidade? Em primeiro lugar, o crente cultiva a santidade conhecendo e amando as Escrituras. Este, penso eu, é o principal caminho de Deus para a santidade e o crescimento espiritual. Conhecer, e não só conhecer, mas amar as Escrituras. Eu agora fiz parte de um grupo de homens que se dizem conhecedores das Sagradas Escrituras. Mas tenho orado para que aqueles homens
não só conheçam as Sagradas Escrituras. Não é bonito você ver uma pessoa que conhece as Sagradas Escrituras, que medita, que estuda, que reflete e que absorve os conhecimentos. Mas, infelizmente, muita gente quer o conhecimento acadêmico das Sagradas Escrituras, quer o conhecimento científico através da teologia e dos seus mais variados conceitos e suas correntes e teorias. Mas aqui não é isso que o Senhor está falando, nos falando desta manhã. Nós crentes, nós cristãos, cultivaremos a nossa santidade, conhecendo e amando as Sagradas Escrituras. O Espírito Santo, como Senhor e Mestre, abençoando a nossa leitura das Sagradas Escrituras e o exame verso a verso da Palavra de Deus. Digo isso porque Jesus, na sua oração, ele disse o seguinte, lá em João capítulo 17, verso 17, santifica-os na verdade, santifica-os em tua verdade, santifica-os em tua verdade, a tua palavra, ela é a verdade. E Pedro aconselhou os irmãos dizendo o seguinte, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento na salvação. Não tem jeito, queridos. Se eu ou se você não quiser permanecer, espiritualmente ignorante e empobrecido, não tem jeito. Nós temos que ler toda a Bíblia. Nós temos que ler as Sagradas Escrituras pelo menos uma vez ao ano. Se você precisar, mais uma vez estou aqui me disponibilizando. Eu tenho um mapinha maravilhoso de leitura da Bíblia anual. Isso é o básico. Isso é desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. No mínimo, nós deveríamos ler as Sagradas Escrituras pelo menos uma vez no ano. Nós deveríamos ter amor pela leitura das Sagradas Escrituras, pela reflexão. Santidade e oração têm muito em comum, queridos. Santidade e oração têm tudo a ver uma com a outra. Ambas, santidade e oração, são centrais na vida cristã e na fé. Sim, você não pode ser santo sem ter uma vida de oração. Faz parte do cerne, como a leitura da palavra de Deus, como o se alimentar das Sagradas Escrituras. Ambas, santidade e oração, são centrais para que a sua vida, lembre-se, vida cristã, uma vida que espelha, uma vida que mostra, uma vida que é vivida através dos princípios da palavra do Senhor e que mostra esse Cristo no dia a dia. Então, santidade e oração são centrais na vida cristã
e na fé. Interessante é que santidade e oração são uma obrigação nossa, são obrigatórias, não são opcionais. Não. Orai sem cessar, nos diz o apóstolo São Paulo. Ambas, santidade e oração, têm sua origem em Deus. Não se ora à toa, não é? Não se ora à toa. Se ora àquele que diz: eu sou o Senhor, eu sou Deus, eu sou o Criador, eu sou o soberano, eu sou aquele que projetei a tua vida, aquele que te trouxe a minha presença, inclusive nesta manhã de domingo. Não é? Ambas, santidade e oração, têm sua origem em Deus e focam seus objetivos em Deus. Ambas, santidade e oração, são ativadas às vezes simultaneamente. Né? Você ora e porque você ora você é santo. Você é santo porque você ora. Sim. São ativadas às vezes simultaneamente pelo Espírito de Deus. Uma não pode viver sem a outra. Não se tem uma vida de oração sem ter uma vida santa. Não se tem uma vida santa sem se buscar a Deus em oração. Santidade e oração são apreendidas pela experiência, né, do joelho no chão, do se buscar a Deus, da dependência de Deus. Como é que você depende de Deus? Sem orar. Da dependência de Deus. Portanto, santidade e oração são aprendidas pela experiência e também através de batalhas espirituais. Muita gente tem se esquecido desse lado. Não é aquelas batalhas, dessas teologias que a gente tem ouvido por aí. Mas diariamente nós temos batalhas contra o pecado, nós temos batalhas contra, a favor das nossas lides, das nossas lutas. Né? Nós temos batalhas nos nossos negócios e precisamos levá-las ao conhecimento de Deus ou compartilhá-las com Deus. Nós temos batalhas nas nossas famílias. Temos batalhas diárias nas nossas famílias. E tudo isso precisa ser levado em oração. Precisa ser levado em oração. Ambas, santidade e oração, são imperfeitas nesta vida, é verdade. Ensina-nos a orar. Como a gente precisa pedir a Deus que Ele nos ensine a orar. Ensina-nos a orar. Nos ensine, Senhor, a termos uma vida mais santa. Por quê? Porque santidade e oração são imperfeitas nesta vida, mas devem ser cultivadas durante a vida toda. São mais fáceis de serem discutidas e descritas com letras do que com a ação. Porque todo mundo é cientista, né? Agora todo mundo tem a sua opinião para a cura do coronavírus aí, né? E no que se refere à espiritualidade também, né? Todo mundo tem a sua forma, da nossa imperfeição, mas nós não podemos desprezá-las. Precisamos cultivar a santidade e a oração. A maioria dos irmãos que oram costumam sentir-se impotentes. Não sei se você é assim, eu sou. Eu oro, mas eu me acho impotente, né? Eu me acho indigno, muitas vezes, de orar. A maioria dos santos costuma olhar para si mesmo como impuros. Jonathan Edwards, ele disse o seguinte: nunca desisto, nunca afrouxo sequer um mínimo em minha luta contra minhas corrupções. Olha, um homem santo daquele, como Edwards, né? Escrever isso aqui. Imagine nós. Mas é um exemplo para nós. Nunca desisto, nem afrouxo sequer um mínimo em minha luta contra minhas corrupções, por mais que eu não tenha sucesso. Trocando em miúdos isso aqui,
É como eu já disse lá na igreja, o corinho pentecostal. Tropeça aqui, cai acolá, mas depressa levanta e continua a andar. É o que Edwards está nos dizendo. Nunca desisto nem afrouxo sequer um mínimo em minha luta contra minhas corrupções. Eu sou um homem corrupto, dentro de mim não habita bem algum. Eu sou um pecador, eu constantemente, diariamente caio em pecado. Mas por mais que eu não tenha sucesso em vencer esta luta, em aqui e ali estar tropeçando, eu não desisto, eu não afrouxo a minha luta, né? A minha luta em oração. Finalmente, como nós cristãos, como nós crentes, cultivamos a santidade? Nós vimos, né, que precisamos, para cultivar a santidade, conhecer e amar as Escrituras, orar, depender de Deus para a nossa santidade, porque nós somos pecadores. Mas nós também cultivamos a nossa santidade fugindo do mundanismo. Resolveu Daniel firmemente, ou em seu coração, não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Que lindo exemplo de Daniel. Nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E qual foi o resultado, né? Daniel foi o mais brilhante de todos aqueles que estavam presos e sendo cuidados para servirem ao rei. Resolveu Daniel firmemente, convictamente, em seu coração, não contaminar-se. O material que lemos, meus queridos irmãos, a recreação que praticamos, o nosso entretenimento em que nós nos envolvemos, a música que ouvimos, as amizades que formamos, as conversações que temos, tudo isso pode afetar nossas mentes, pode nos derrotar ou pode nos fazer ser bênção. E tem de ser analisada no contexto de Filipenses capítulo 4, verso 8, quando Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Devemos viver assim, com base no que Paulo está orientando a igreja de Filipos. Devemos viver acima do mundo e não ser do mundo, embora estejamos aqui no mundo. Vou repetir, nós devemos viver acima do mundo, devemos viver para Cristo, devemos viver conforme a sua palavra nos orienta, conforme a sua palavra nos instrui, conforme o Senhor nos mostra em oração, em constante vigilância, né? Fugindo, como fugiu Daniel, do mundanismo. Devemos viver acima do mundo e não ser do mundo, embora estejamos no mundo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo. Olha a questão, fuge do mundanismo e não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Por isso que precisamos tomar cuidado com o material que lemos, eu vou repetir, com a recreação e entretenimento em que nos envolvemos. Precisamos tomar cuidado com o alimento que recebemos através das músicas que ouvimos, com as amizades que formamos e as conversações que surgem no meio dessas amizades. Sim, podemos ser luz numa conversa de amigos que estão distantes do Senhor. Podemos ser luz para eles. Podemos ser exemplos para eles. Vou terminar trazendo um exemplo que li num dos livros sobre espiritualidade cristã. O autor daquele livro, ele diz que certa vez ele leu de um missionário que tinha em seu jardim um arbusto que produzia folhas venenosas. E naquela época, naquela ocasião em que ele morava naquela casa, né, que possuía naquele jardim um arbusto que produzia folhas venenosas, lhe nasceu um filho e a criança foi crescendo e já estava andando ali pelo jardim. E tem aquela fase que a criança, tudo que vê, pega e quer botar na boca. Então o filho dele estava naquela fase, né, que muitos de nós já passamos, outros estão passando, e pastor André vai passar, né? Com o Andrezinho, me permita, pastor Andrezinho Arrascaeta, né? Como eu tenho chamado, André Filho, eu chamo de André Arrascaeta. Muito bem, então o filho daquele pastor, ele estava naquela fase em que tudo que pegava, tudo que estivesse ao seu alcance, ele pegava e botava na boca, e aquele missionário ficou preocupado, né? Eu tenho no jardim uma árvore que ela produz, um arbusto que ela produz folhas, e essas folhas elas são venenosas. Imagine se meu filho for lá pegar uma folha dessa e come. Então o que foi que ele fez? Ele resolveu arrancar aquele arbusto do seu jardim, arrancou e jogou fora. No entanto, passado alguns dias, ele percebeu que as raízes do arbusto eram bem profundas, e o arbusto ele brotou de novo, ele nasceu novamente no seu jardim. Começou a brotar galhos e folhas. E aí o que foi que fez o missionário? Ele ficou de olho, arrancou e nasceu de novo, e ele arrancou aquele arbusto e nasceram novas folhas, e ele foi lá e arrancou, e repetidamente o missionário tinha que arrancá-lo, porque as raízes daquele arbusto ele não conseguia matá-las. Não havia solução senão inspecionar todos os dias o solo daquele seu jardim e arrancar o arbusto toda vez que ele vinha à superfície. Meus queridos irmãos, assim é com o pecado que afeta a nossa santidade. Assim é com o pecado que a natureza pecaminosa que ainda habita dentro de nós. O pecado habitante dentro de nós é como aquele arbusto. Tem que ser constantemente, dia a dia, arrancado. Nossos corações, tendo como base essa história, necessita de contínua mortificação para que continuemos no nosso processo de santificação. E aí eu termino com John Owen, que nos adverte:
Temos de exercitar a mortificação todos os dias e com toda submissão. O pecado não morrerá, a menos que seja constantemente enfraquecido. Se o pecado for poupado, ele pecado, sarará as suas feridas malignas e recuperar as suas forças poderosas para nos derrubar. Assim, dizia John Owen, devemos velar continuamente contra as operações deste princípio do pecado. Devemos velar contra as operações em nossas obrigações, do trabalho, estudantis, em nossa vocação, na conversação, no isolamento, em nossas aperturas, em nossos foguedos e em tudo o que fazemos. E ele diz, para terminar, diz assim: se formos negligentes em qualquer ocasião, ele, o pecado, nos fará sofrer. Todo equívoco, toda negligência em relação ao pecado é perigosa. O pecado não morrerá a menos que seja constantemente enfraquecido. É isso que Deus deseja de nós. É isso que o Senhor deseja para nós, para que tenhamos uma vida de santidade. Querido, querida, que bom estar com você na manhã deste domingo, refletindo acerca de um destes pontos da nossa vida cristã, com base na obra que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Baixemos, portanto, as nossas cabeças, fechemos os nossos olhos e estejamos orando ao Senhor. Ó Pai, muito obrigado pela riqueza dela. Obrigado, Senhor, pelas mensagens que nós recebemos através de áudios, vídeos, leituras, expressões, nesta semana dita santa que termina hoje. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela obra que fizeste através do teu Filho em nossas vidas. Obrigado porque ele foi à cruz em nosso lugar. Obrigado porque, Senhor, a justiça de Cristo é imputada sobre nós. Mas obrigado também, Senhor, porque, apesar de sermos santos em Cristo Jesus, nós temos uma vida de santidade a ser vivida aqui neste mundo, até o último dia de nossas vidas. Por isso, tu sabes que a nossa tarefa é uma tarefa dura, difícil, que sem a tua graça, sem o teu favor, sem a tua força, sem o teu poder, sem a tua ação em nossas vidas, nós não conseguiremos, ó Senhor, vencer. Ó Pai, nos dê corações que tenham consciência da natureza pecaminosa que há neles e que assim, dia após dia, várias vezes, se possível, estejamos confrontando a nossa pecaminosidade com a tua santidade e te pedindo perdão. Nos ajude, Senhor, a fazermos isso. Nos ajude, ó Pai, a vivermos a vida que deseja que vivamos. Vida de obediência, de amor à tua palavra, vida de oração, vida, Senhor, onde o mundo é colocado ao lado. O pecado, Senhor, é morto a cada instante, para que a tua vida flua mais e mais em nós. Abençoe os irmãos da igreja. Abençoe o nosso domingo. Nos traga a tua presença às 18 horas, para mais uma reflexão nas Sagradas Escrituras. Abençoe a Igreja Presbiteriana de Queimadas, que se encontra irmanada conosco na manhã de hoje. Cuide do seu pastor, do seu conselho, dos irmãos diáconos e de toda a liderança e ovelhas. Nos abençoe, pois eu te oro no nome de Jesus.
Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, bondoso e poderoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre todos nós, desde agora e para todo o sempre. Amém, irmãos. Deus os abençoe, lhes dê um bom domingo, uma boa Páscoa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês. Bom domingo para todos. Um abraço para vocês também. Um abraço a todos. Glória seja dada ao Senhor. Abraço, reverendo. Abração.